Olá, meu amigo, minha amiga do YouTube que gosta de eletrônica. Pessoal, no vídeo de hoje, mais um vídeo aqui que pode ser que lhe interesse, tá bom? Desde já peço você aí que deixe sua contribuição, seu like, compartilhe nas redes sociais. Aqui eu, reitero aqui o pedido aí para os 330 inscritos até agora, me ajude a chegar a 1000. Falta muito ainda nessa empreitada. E como já estamos no meio do ano, né? Pode ser que esse tempo aí não seja. Pode ser que eu não venha fazer 1000, fechar 1000 nesses últimos 6 meses aí, mas vamos ver, né? 330 inscritos, ainda falta 670. Por isso que eu quero que você deixe sua ajuda aí pra mim, tá bom? Então vamos lá a mais um vídeo. Bom, pessoal, deixa eu posicionar aqui minha filmadora aqui. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui. Canal CE Consertos e Reparos, aqui é o César. Pessoal, minha proposta desse vídeo de hoje, pessoal, só um momento aqui que eu tenho que pegar meu caderninho. Bom, pessoal, vamos começar hoje pelo esqueminha, né? Dar uma explicaçãozinha para você o que a gente vai aprender hoje, né? Bom, pessoal, hoje no meu vídeo nós vamos montar aqui uma fonte capacitiva, entendeu? Simples, só para a gente ter o entendimento de como ela funciona. E o que é uma fonte capacitiva, não é isso? Nós sabemos que a maioria das fontes que nós vemos aí, pessoal, elas são a base de transformador, né? As fontes que eu já montei aqui, a fonte de tensão variável, não é isso? São a base de transformador, né? Quase todas as fontes, não é isso? Incluindo as fontes chaveadas. Às vezes alguém pode olhar um circuito de fonte chaveada e dizer, ué, mas onde é que está o transformador? Justamente porque os transformadores da fonte chaveada não são grandes como esse transformador, não são pesados, não é isso? Para você ter uma ideia, eu agora não tenho uma fonte chaveada aqui aberta, não é isso? Mas quando você pega uma fonte chaveada, qualquer fonte que você tem aí de equipamento é uma fonte chaveada, porque você pega uma fonte dessa, ela não é pesada, então a fonte é pesada por causa do transformador. Então o transformador dessas fontes, pessoal, ele não possui um núcleo igual esse daqui, entendeu? O núcleo deles é a base de outro tipo de material, um material que chama ferrite ou então outro tipo de material. Então não é pesado, então eles são constituídos desse material justamente para pesar bem menos, entendeu? E para poder suportar uma frequência, uma oscilação, entendeu? De corrente elétrica mais alta. Tipo assim, esses transformadores aqui, eles não conseguem fazer com que haja essa circulação, né? Essa variação de corrente aqui, porque eles só conseguem trabalhar até 60 Hz, entendeu? Então isso só é usado mesmo nas fontes que a gente montou aqui até agora, né? E outros tipos de fonte que a gente vai ver aqui é a fonte capacitiva, entendeu? Justamente, é a fonte que ela é basicamente utilizado um capacitor. Mas quais são os tipos de capacitores? Os capacitores, em geral, eles são usados em qualquer tipo de fonte, né? Mas quando nós estamos falando dos capacitores para serem usados em fontes capacitivas, não estamos falando dos capacitores polarizados, eletrolíticos, entendeu? Que é o capacitor que a gente vê nos circuitos eletrônicos,
a partir de corrente contínua, tanto em baixa tensão como em alta tensão, né? Desculpa aí, pessoal, tô engasgando aqui, tô tossindo. Então hoje nós vamos observar uma fonte que ela fornece, que ela não é vantajosa, mas que também é vantajosa, né? Então ela começa através de um capacitor. Aqui está o símbolo, né? Você vai ver sempre que você entrar nos esquemas elétricos aí, você vai ver esse símbolo aqui é de capacitor, né? Que simboliza qualquer capacitor que não tenha polaridade, né? Isso você pode ligar ele tanto numa posição como em outra, no positivo ou negativo, entendeu? Então, os capacitores polarizados, você sabe que é esse símbolo aqui, ó, um lado sempre é maior que o outro. Então aqui você vai ter o positivo e o negativo, indicando que ele tem posição para ser ligado. Já esses capacitores aqui, que você vê também nos circuitos eletrônicos, eles não têm. Você pode ligar ele de qualquer lado. Esses daqui e aqueles capacitorzinhos pequenos de porcelana, aqueles outros que parecem com resistores também, né? Capacitor colorido. Então eles não têm polaridade. Mas esse capacitor aqui, ele pode trabalhar em tensão média, entendeu? Assim até uns 400, 600 volts, né? Esse daqui mesmo, se vocês pegarem um capacitor desse, isso se chama capacitor de poliéster, pessoal. Ele trabalha até, deixa eu ver aqui, não tem como dar um foco aqui para você ver, mas ele trabalha até 250 volts, entendeu? Então quer dizer, você utilizando ele de uma tensão de 1 volt até 250 volts, entendeu? Tá ok. Porém, esse capacitor aqui, entendeu? Assim como você vai ver ele aí dentro dos circuitos eletrônicos, ele também pode se tornar uma fonte também, entendeu? Então começa a partir disso aqui, pessoal. A gente sabe que toda fonte ela requer uma retificação, né? E o que faz a retificação é a associação, a ligação de diodos, de 4 diodos, que a gente chama de ponte de retificação ou ponte de retificadora. Então, como é esse circuito aqui, né? Vamos voltar aqui. Esse circuito basicamente de fonte capacitiva é isso aqui, ó. É um capacitor desse tipo aqui de poliéster. Assim, são usados outros tipos de capacitores, tem aqueles capacitores mesmo que servem para dar partida em ventilador de teto, em motores de portão, entendeu? É um capacitor que não tem polaridade. Ele só pode ser polarizado se você ligar um diodo nele. Aí você vai ter polarização para ele, entendeu? Mas eles, quando eles são ligados assim de entrada, entendeu? Eles não precisam ser polarizados. Agora o interessante é o seguinte, que eles tanto podem funcionar em corrente alternada como em corrente contínua. Então, nesse caso aqui, você tem como o capacitor, ele é usado aqui, entendeu? E ele vai ter uma função quase igual ao do resistor. Por quê? Porque o que acontece aqui, no momento em que circula energia por aqui, que passa pela ponte retificadora, o que ocorre é que existe um fenômeno aqui que se chama reatância capacitiva. Eu não vou entrar nesse detalhe, entendeu? Vou deixar para quando eu fizer um vídeo falando assim sobre capacitor mesmo, sobre reatância capacitiva. Porque acontece isso aqui? A reatância capacitiva, pessoal, ela cria uma dificuldade em oposição à passagem da corrente elétrica. É como se isso aqui virasse um resistor. Na verdade, já existe uma resistência, mas quanto maior for a reatância capacitiva aqui, menor será a circulação de corrente, ou seja, grande vai ser a oposição de corrente. Então, se aproveitando disso, é que
foram criadas, esses capacitores podem ser utilizados para montar fontes de alimentação. Entendeu? Só que essas fontes de alimentação, como eu já falei, elas não são vantajosas. Então, a reatância capacitiva é o seguinte: quando você usa um resistor desses daqui, entendeu? Tipo esses daqui, como uma fonte, entendeu? Como nós usamos para servir de fonte para a gente poder ligar um LED em 110 ou 220 volts. O que é que acontece? Quanto mais você aumenta, isso aqui tem um limite, isso aqui limita a corrente, ou seja, a corrente máxima que um resistor vai deixar passar para uma carga vai ser justamente a corrente limitada dele, entendeu? Vamos dizer que esse resistor aqui só deixe ele ligado em 110 volts, ele só permita circular 50 miliamperes, não mais do que isso, entendeu? Se você ligar muita coisa aqui depois dele, como mais de 40 LEDs, vai chegar uma hora que esses LEDs não vão acender, porque não vai ter mais corrente suficiente e esse resistor aqui ele vai esquentar demais, vai até começar a fumaçar, entendeu? Então isso aqui, pessoal, não serve para você fazer uma fonte, entendeu, que vai puxar uma corrente, entendeu, mais alta do que isso aqui suporta, porque vai chegar uma hora que isso aqui vai queimar, vai interromper, entendeu? Então não é bom você utilizar isso aqui numa fonte, a não ser que seja uma coisa rápida, que você vai só fazer teste e pronto, entendeu? Como fazer um testadorzinho de barramento de LED, mas para deixar ligado direto não serve. Já o capacitor, o uso do capacitor aqui já viabiliza isso. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, não esquenta. Por incrível que pareça, não aquece, entendeu? Os capacitores polarizados, eles ficam constantemente ali num circuito eletrônico, carregando e descarregando, eles chegam a aquecer um pouquinho, entendeu? Mas o aquecimento é devido também ao aquecimento externo dos componentes que estão ali perto dele. Porém, isso aqui, pessoal, não esquenta, entendeu? Até eu fiquei surpreendido quando eu comecei a fazer fonte com esses capacitores aqui. Não é possível. Deve esquentar um pouquinho, entendeu? Mas na realidade, pessoal, não esquenta, entendeu? Então isso serve muito bem. Seria uma boa que se pudesse se criar fontes de alta potência com isso aqui, mas é aí que está a grande possibilidade, pessoal. Isso aqui não serve para fazer uma fonte que venha alimentar um módulo de som, um amplificador, entendeu? Não serve para isso, pessoal. Entendeu? Ah, mas aí alguém pode perguntar, e se eu colocar mais capacitores para aumentar a potência? Gente, pessoal, pode até fazer isso, porque aqui pode ser feita quando se quer aumentar a corrente. Você sabe que os capacitores podem ser ligados de duas formas, em série e em paralelo. Então, quando você quer aumentar a tensão, como eu já mostrei aqui na fonte dobradora de tensão, você coloca mais capacitores, entendeu? Então isso aqui vamos dizer aqui, triplicou a tensão. Aqui estava vindo 110 volts, aqui você tem 330 volts. Quando você quer aumentar a corrente, pessoal, os capacitores são colocados assim, ó, em paralelo. Então, quando você quer fazer uma fonte com um pouquinho mais de corrente para atender a demanda daquilo que está na saída da fonte, você coloca em paralelo. Vai colocando mais capacitores, mas isso não quer dizer que você vai chegar a ter uma corrente que vai dar para você ali alimentar um módulo de som. Para fazer isso, pessoal, você vai ter que colocar milhares de capacitores desse aqui, e é uma coisa que é inviável, né? Você colocar milhares de capacitores para você ter
uma alta corrente, uma corrente suficiente, né? Então, a proposta é essa aqui, né? A fonte capacitiva, ela não serve, entendeu? Deixa eu só deixar a temperatura aqui do meu ferro, que eu não usei ele ainda tá, entendeu? Ele tem um controle aqui para poder baixar a temperatura. Então vamos lá, pessoal. Alguns aí que podem achar que isso aqui é uma fonte que vai resolver todos os problemas. Não é. Todos os problemas não é. Eu também achava quando eu não tinha conhecimento. Isso aqui não serve para alimentar equipamentos de potência, entendeu? Como ventiladores, entendeu? Até um ventilador desse aqui, ó, um cooler, isso aqui não serve para alimentar. Porém, isso aqui serve muito bem para alimentar dispositivos que trabalham com tensões com corrente baixíssima, como um relé, um LED, entendeu? Serve para isso, mas não serve para alimentar equipamentos de alta potência. Um equipamento de alta potência ligado aqui vai ser a mesma coisa de dar um curto-circuito, entendeu? Então, o que vamos fazer é demonstrar aqui como é que funciona uma fonte capacitiva. Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei, para montar a fontezinha capacitiva, nós precisamos de uma ponte retificadora, um capacitor de poliéster. Esses capacitores, se você pesquisar aí no Google, ele tem umas informações aqui, entendeu? Tipo assim, que não são condizentes, mas que é usado por causa da padronização disso aqui, né? Tipo assim, se você vê um capacitor desse aqui, se você precisar de um capacitor desse para 220 volts, entendeu? Com assim, 100 microfarads, não vai estar aqui 100 microfarads e 220 volts. Você só vai ver só a voltagem. Por exemplo, esse aqui, ó, eu já não sei de quanto é esse, entendeu? Eu só sei só a tensão dele, entendeu? Então, para isso aqui existe uma tabela que vai correlacionar aqui tensão e capacitância. Geralmente eles vêm assim 104, 103, aí você pesquisa aí para saber porque esse número, esse dado está se referindo à capacitância dele. Mas eu peguei um capacitor aqui de poliéster de um valor qualquer, só para demonstrar como a fonte ela funciona. E outra coisa também é a seguinte, não necessariamente você vai ter que ligar isso aqui só numa ponte de diodo. Aqui também pode ser ligado tem uma ligação que se faz apenas com 2 diodos para retificar. Porém tem a seguinte situação, um dos fios que vai ser ligado aqui da corrente alternada, ele vai passar direto, entendeu? Outra coisa que é grandemente desvantajosa nessas fontes, pessoal, é que essas fontes não têm isolamento. Então qualquer circuito que você vai alimentar que consome baixíssima corrente, até circuitos que funcionam com circuito integrado, que são alimentados por essa corrente, toda fonte dessa, você está propenso a levar choque, entendeu? O choque que dói mesmo, entendeu? Porque ali está passando a fase direto, ou o neutro está interrompido, está sendo reduzido pelo capacitor, ou a fase, mas de qualquer maneira você vai levar um choque, porque essas fontes não isola, entendeu? Então essa é a grande desvantagem. Um lado da energia, ela sempre passa, entendeu? Só não vai dar um curto-circuito a ponto de estourar, por quê? Porque a outra fiação, a energia da outra fiação, ou do neutro da fase, o capacitor ele vai aumentar, ele aumenta a resistência, né? Por causa do fenômeno de capacitância, da reatância capacitiva, e baixa a tensão. Mas isso aqui pode ser usado 2 diodos também. Eu vou usar a fonte aqui, porque aí eu já vou ter a corrente contínua direto. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, o capacitor, nós vamos soldar
aqui na entrada da ponte retificadora, que são os pinos central, assim como a gente faz no transformador. Eu aqui já tenho a saída quase pronta, né? Quase pronta por quê? Porque eu poderia colocar aqui na saída um capacitor de poliéster. Daqui para cá, pessoal, vai ter várias coisas. Tipo assim, se você quer reduzir a tensão que vem daqui através de um diodo Zener, através de um regulador de tensão, pode ser feita também assim como se faz em qualquer secundário, qualquer saída de fonte. Entendeu? Então você vai soldar o capacitor de poliéster, entendeu? Você vai soldar em qualquer pino central aqui, ó. Entendeu? Soldar rapidinho aqui para vocês verem. Muito bem, pessoal. Aqui tá o capacitor soldado, ó. Entendeu? Porque aqui vai entrar um lado da tensão alternada, 110 volts. E aqui vamos ter que fazer a ligação. Você tem que ter um cabo com tomada como esse daqui. Aqui nós vamos fazer a ligação direta. Então tá aí, pessoal. Praticamente ou basicamente na fonte capacitiva só requer isso aqui mesmo, entendeu? Aí aqui eu vou emendar aqui porque soldar aqui vai demorar. Então você olha aqui, pessoal, como eu falei, né? Aqui você tem a entrada, entendeu? Da rede alternada. E aqui um fio vai passar pelo capacitor, vai haver o fenômeno vai reduzir a tensão por causa da resistência, né? Criada aqui pela reatância capacitiva. Isso vai ser que nem um resistor, vai fazer tipo o mesmo trabalho que o resistor faz. Entendeu? Só que não vai esquentar, ou seja, e não esquentando, pessoal, não vai haver perda, não vai haver desperdício de energia como acontece no resistor, né? Então, o que é que acontece? Uma fonte dessa aqui, ela pode ficar ligada, entendeu? 1 milhão de anos, porque mesmo quando a corrente é baixíssima, entendeu? O consumo também é baixíssimo, pessoal. Então isso aqui é o que é utilizado nas lâmpadas de LED, né? Dentro dos drives das lâmpadas de LED. Só que não é apenas isso aqui, não é apenas necessariamente um capacitor, uma ponte retificadora. Lá nessas fontes de lâmpada de LED já tem, entendeu? CI, circuito integrado, já tem circuito PWM para fazer essas lâmpadas funcionarem. Mas diretamente, se você ligar, entendeu? Um barramento, entendeu? Não pode ser com muitos e muitos LED, porque senão vai chegar uma hora que a corrente não vai conseguir mais acender, entendeu? E praticamente é isso aqui. Mais para cá, se for fazer uma fonte mesmo mais elaborada, entendeu? Aqui poderá ser colocado aqui, ó, na saída, né? Um capacitor, diodo Zener, entendeu? Resistores e muito mais componentes. Aqui apenas eu demonstrei aqui para você ver o básico do funcionamento. Agora vamos ver, entendeu? Se a gente está tendo tensão aqui e se está retificando a tensão. Então, muito bem, pessoal, eu já energizei aqui a fonte, é o que eu falei. Tenha muito cuidado quando mexer com esse tipo de circuito, se você for fazer, porque você vai ser arriscado a tomar um choque, pessoal, entendeu? Porque, como eu falei, isso aqui deixa passar um lado da rede alternada, entendeu? Ou tá totalmente retificado. Vamos conferir aqui qual é a tensão da nossa fonte. Eu coloquei aqui, deixa eu só afastar mais aqui para posicionar bem. Posicionei aqui o multímetro, pessoal.
entendeu? E olha só, pessoal, como eu falei aqui, né? Vamos medir aqui, corrente DC. Colocar aqui direitinho. E olha lá, pessoal. Olha, pessoal. 112 volts. A mesma tensão da rede alternada, né? A mesma tensão da rede alternada, só que é corrente contínua, como você vê lá, ó, tá vendo? Vou virar aqui, vocês vão ver o sinal, ó. Aqui vai ter um polo positivo e um negativo. Deixa eu virar aqui, ó. Mau contato aqui, mas espera aí. Olha lá, pessoal. Negativo, tá vendo? 112 negativo. E você vê que fica estabilizado, pessoal. Por quê? Por causa do capacitor e da ponte retificadora. Olha lá, ó. Olha lá, ó. 102.6.5. Por isso que essas fontes elas servem, entendeu? Para ligar esses dispositivos que consomem baixa corrente. Mas aí alguém vai me perguntar, mas vem cá. Vou desligar aqui, por via de precaução. Essa tensão, entendeu? Ela alimenta um circuito de LED que é de baixa tensão, consome baixa corrente. Como eu falei, pessoal, embora aqui tenha, você viu que eu medi aqui uma tensão de 110 volts, mas essa tensão não é a tensão de 110 volts que vem aqui, ó. Quando ela passa por aqui pelo capacitor, a corrente é reduzida, entendeu? Vou ligar aqui de novo, eu vou colocar aqui o multímetro na escala de corrente. A gente vai medir corrente contínua, entendeu? Amperagem contínua, meu multímetro já entra no automático. Se você tiver multímetro e for fazer isso, cuidado, entendeu? Muito cuidado para não deixar na escala de tensão, entendeu? Que você pode queimar o multímetro. Então observa bem. Eu vou ligar aqui de novo, eu medi a tensão, né? Deu 112 volts, 110 volts, que nem a tensão da nossa tomada, só que tensão contínua. Se a tensão que vem aqui, nessa fiação aqui, ainda tivesse com a mesma corrente, pessoal, quando eu unisse esses fios aqui, ou até através do próximo multímetro, ia pipocar, ia dar um estouro, entendeu? Mas como eu não tenho mais aqui a corrente que esses 110 volts alternado vai me fornecer, eu vou ter aqui essa corrente aqui, ó. Observa lá no multímetro, ó. 17 miliamperes, entendeu? É tanto que quando eu coloco a ponteira, o capacitor dá um estalinho porque ele tá carregando, né? Aí ele descarregou e carrega, ó, porque é um capacitor. Olha lá, ó, 17 miliamperes, ou seja, é uma corrente que serve para alimentar, mas serve para alimentar dispositivos que consomem corrente pequena. Porém, pessoal, não se engane com isso aqui. A corrente é pequena, mas se você colocar as mãos direto aqui, unir esse circuito aqui, você vai levar um bom choque, entendeu? Porque a corrente é pequena, mas devido à tensão ainda ser alta, ela consegue te causar um choque, entendeu? Mas é uma corrente que não é suficiente para você alimentar um equipamento de alta potência. Por isso que essas fontes, como é que se fala, só são recomendadas para equipamentos para dispositivos, circuitos eletrônicos de baixa potência. Tá bom? Então, acredito que deu para vocês perceberem, não é isso? Que uma fonte é um dispositivo que ele vai transformar a corrente alternada em contínua, tanto na mesma tensão como numa tensão mais alta, entendeu? Ou numa tensão mais baixa, com a variação também de corrente, entendeu? Então, o básico da fonte capacitiva é esse, é um capacitor para reduzir a tensão da rede, uma ponte retificadora
E se for assim, se eu tiver um circuito de 5 volts para alimentar, eu vou ter que colocar aqui um diodo Zener para baixar para 5 volts, uns resistores, ou então até chegar numa tensão assim de uns 40 volts, aí eu posso ligar um regulador de tensão, como eu pretendo mostrar aqui mais para frente. Mas o básico de uma fonte capacitiva é essa. Agora, eu só demonstrei aqui no multímetro, mas vamos ver se a fonte capacitiva, essa fonte capacitiva aqui, como eu te falei, ela pode acender esses LEDs aqui. Vamos ver aqui, né? Eu vou colocar essas ponteiras aqui, entendeu? E outra coisa, isso aqui tem que ser um negócio bem calculado para você poder deixar vamos dizer aqui, isso aqui não vai acender a luminária de LEDs aqui com precisão também, entendeu? Por quê? Porque a luminária de LEDs, ela exige uma corrente também para ela ficar bem acesa. Então, existe um cálculo aqui, pessoal. Entendeu? Deve ter descarregado aqui. Olha lá, pessoal. E olha lá, ó. Eu acendo os LEDs, ó. Eu consigo acender os LEDs, mas não acendo os LEDs com a intensidade e o brilho que os LEDs têm que acender, ó. Entendeu? Então eu tenho que ter, ó lá, ó. Fica até não acende direito porque o capacitor fica descarregando, né? A não ser que eu coloque... Vou colocar um resistor aqui na ponta, só um momento. Então, pessoal, como eu estava falando, o que acontece nesse caso aqui da plaquinha de LED é o seguinte, ó. Ó o que eu vou fazer aqui, ó. Quando eu ligo a fonte, ó, os LED dão uma piscada, tá vendo? Os LED dão uma piscada. Os LEDs acenderam, eles deram a piscada porque houve a descarga do capacitor. O que é que acontece aqui? Esse capacitor aqui, entendeu? Essa corrente aqui desse capacitor, ela não é suficiente para acender essa placa de LEDs. Por quê? Porque eu medi aqui, pessoal, deu 17 miliamperes. E essa placa de LEDs, para ela acender no máximo dela, ela acende com 1000 miliamperes, ou seja, 1 ampere para ela ficar no brilho máximo. Você vê os LED piscar porque justamente quando qualquer capacitor se carrega, ele imediatamente ele se carrega com a corrente alta, carrega e se descarrega. Por isso que os LEDs piscam, ó, mas não se mantém aceso. Agora, se eu colocasse um resistor, ou outro resistor também, esses LEDs, como eu estava falando, pessoal, tive que botar meu celular na tomada aqui, senão ia perder um vídeo, né? Então, se eu colocasse o resistor em vez do capacitor, os LEDs iam acender normal, mais fraquinho, né? Porque isso aqui tem um cálculo para você saber a corrente dos LEDs. Entendeu? Para eu aumentar a corrente aqui, eu tenho que botar mais um capacitor para aumentar a corrente, como eu falei com vocês, entendeu? Então, um LED só aqui ia piscar e poderia se manter aceso, né? Mas como é uma placa de LED que consome mais corrente, não é possível manter os LEDs acesos, né? Isso porque a corrente é insuficiente. Como eu falei, trocando o capacitor pelo resistor, os LEDs acenderiam, mas a desvantagem é que isso aqui esquentaria demais, entendeu? Até interromper, né? Então não tem vantagem nenhuma fazer uma fonte dessa para ficar ligada direto à base de resistor, né? A não ser que os resistores eles suportem, mas dificilmente acontece isso, né? Resistor esquentou demais, ele interrompe. Pessoal, essa foi apenas uma demonstração, uma explicação, né?
Depois vou ver fazer um vídeo fazendo um circuitinho prático aqui, entendeu? Com uma fonte dessa. E você viu aí, entendeu, que tem diferença entre as fontes. A diferença é caracterizada pela tensão, pela corrente e pelo tipo de dispositivo que transforma essa tensão ou essa corrente, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco chatinho, né? Porque não é todo mundo que gosta, muita gente que gosta de teoria, de explicação, mas tem que entrar essa parte porque eletrônica não é só pegar e fazer, entendeu? E justamente aqui eu não fiz nenhum dispositivo elaborado, é apenas uma montagem básica de 2 ou 3 componentes para mostrar como é que funciona um circuito eletrônico, né? Mas se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, dá uma nota de 0 a 10, entendeu? Acredito que mais tarde, hoje ainda possa ter outro vídeo, porque eu fiquei aí um dia sem fazer vídeo.